É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que vai assistir nossa gravação de leitura do Freud, do Mal-Estar na... Não, Mal-Estar na Cultura é o livro, é esse livro que a gente está lendo, mas o texto é aqui dentro, Psicologia das Massas e Análise do Eu. E a gente está trabalhando o PDF dessa edição da Autêntica. O PDF é este daqui. Tcharam! Nós estamos... é, Tudo bem, máquina, não precisa isso. Nós estamos na página 167 do PDF, é isso aí mesmo? É. E no livro nós estamos na página 212. Ah, tá. Em A Virada. A gente vai começar. Então, aqui no livro físico, né? Essa edição, o texto Psicologia das Massas, Análise do Eu. No livro físico, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Dos sete, 14. Já tem uns 14 páginas. Ó, que a gente termina hoje, hein? Será, será, será? Vamos ver? Vamos lá. Então, aqui, a virada. A virada repentina para a mania não constitui nenhum traço necessário no quadro clínico da depressão melancólica. Que sopetão. Eu vou voltar um pouquinho, gente. Ó, detenhamos-nos no seguinte para evitar obscuridades. No terreno de nossa análise do eu, não se duvida de que, no caso do maníaco, o eu e o ideal do eu se fundiram de modo que a pessoa pode desfrutar da abolição de inibições, reservas e autocensuras, quando se encontrar em um estado de ânimo, de triunfo e de felicidade consigo mesma, estado esse não perturbado por nenhuma autocrítica. Hum, o Freud, ele estava nas massas, foi para o indivíduo, parece que voltou para as massas, agora ele está na questão do eu, e não do indivíduo em si, né? Mas no eu. Na dimensão do sujeito, mas do eu, e daí ele tá oscilando essa dimensão entre o que seria. E eu tô colocando dessa maneira, né? Numa posição mais maníaca e numa posição mais depressiva, né? Tô aqui um pouco mais kleiniano do que freudiano, mas acho que dá para pensar nesses termos assim, né? Fazer essa relação, né? Hum. Detenhamos-nos. Eu falei isso aqui já. É menos evidente e, no entanto, bastante provável que a miséria do melancólico seja a expressão de uma nítida cisão entre ambas as instâncias do eu, no qual o ideal, excessivamente sensível, traz à luz, sem poupá-lo, sua condenação do eu no delírio de inferioridade e na autodepreciação. A única questão é saber se devemos procurar a causa dessas relações modificadas entre o eu e o ideal do eu nas revoltas periódicas contra a nova instituição postuladas acima, ou se devemos tornar outras circunstâncias responsáveis por isso. A virada repentina para a mania não constitui nenhum traço necessário no quadro clínico da depressão melancólica. Repito, porque até eu me confundi aqui. A virada repentina para a mania não constitui nenhum traço necessário no quadro clínico da depressão melancólica. Existem melancolias simples, únicas e também melancolias. Deixa eu mudar a posição dos vocês aqui. Opa, aqui. É, únicas e também melancolias periodicamente repetidas, que jamais têm esse destino. Por outro lado, existem melancolias nas quais a causa precipitante desempenha evidentemente um papel etiológico. São aquelas que surgem após a perda do objeto amado, seja pela morte dele, seja em consequência de circunstâncias que obrigaram à retirada da libido do objeto. Uma melancolia psicogênica como essa pode terminar igualmente em mania. E esse ciclo pode ser repetido muitas vezes, tal como no caso de uma melancolia aparentemente espontânea. As relações são, portanto, muito pouco evidentes, já que até agora apenas poucas formas e casos de melancolia foram submetidas
a investigação psicanalítica. Depois eu volto nas notas. Até o momento, só entendemos aqueles casos nos quais o objeto foi abandonado porque se mostrou indigno de amor. Ele é, então, novamente produzido no eu através de identificação e julgado com rigor pelo ideal do eu. As censuras e agressões contra o objeto vêm à luz como autocensuras melancólicas. Ele está aqui circundando num conhecimento que é super legal fazer uma conexão com o texto Luto e Melancolia, que nas obras completas lá da Companhia das Letras é volume 12 e Luto e Melancolia, eu não sei onde é que tá, acho que tá no Neurose, Psicose e Perversão, que é o volume da Autêntica, ou tá aqui, não tá aqui, né, no Luto e Melancolia, não tá no, nesse volume, né? Não, não lembro qual que tá. Tá, mas é muito importante essa relação, deixa eu ver. Prevenção e investigação, tratamento psicanalista da loucura maníaco-depressiva. Tá. E aqui, para ser mais preciso, elas se escondem por trás das censuras contra o próprio eu e emprestam-lhes a firmeza, e tenacidade e a irrefutabilidade através das quais se distinguem as autocensuras dos melancólicos. Me parece. Peraí, deixa eu já adiantar isso. O que se segue em consideração a influência de uma troca de ideias do Otto Rank, tá? A imagem do Dom Juan, tá certo. Olha só, me parece que aqui ele está fazendo uma questão de diferenciar o que seria a melancolia, né? E o que pode ser, o que é para ser a chamada, o que antigamente se chamava psicose maníaco-depressiva, né? E que hoje recebe o nome de transtorno bipolar, né? Uma coisa. Quando você tem a melancolia plena, ela é só melancolia. Mas você tem esse tipo de melancolia que tem episódios de alteração com momentos de mania, né? Aí você tem uma alternância, né, de mania, depressão, que se caracteriza como a síndrome bipolar. E de um tempo para cá tiraram, né, do nome de psicose maníaco-depressiva. É interessante lembrar, eu acho legal lembrar que vem o nome original, eu acho que é usado pelo Freud, eu não sei se quem utilizava esse nome, acho que o Freud não, mas enfim, de psicose maníaco-depressiva é interessante, porque nos sugere, talvez erroneamente, mas sugere que essa dimensão da bipolaridade, ela se aproximaria de uma dimensão da psicose. Quer dizer que ela é um tipo de psicose. Acho que não. Eu acho, por minha conta e risco. Eu acho que não. Mas eu acho interessante pensar que é próximo da psicose se a gente entender que é como se a bipolaridade fosse um tipo de borda. É como se na neurose a gente tem um tipo de borda indo para a psicose sem ser psicótica, que é, por exemplo, os casos limítrofes, que a gente também pode chamar de borderline. Mas também tem um outro limite possível, que é o limite da bipolaridade, né? A paranoia, que é um tipo de, a paranoia já é um tipo de psicose. Contudo, a paranoia, ela também é presente em casos muito intensos de psicose, de psicose, de neurose obsessiva. O neurótico obsessivo muito aprofundado, ele tem episódios paranoides, ainda que ele não seja paranoico. Aí você vai falar assim, nossa, mas você está querendo explicar, mas você está complicando. Tô e não tô, porque pense a loucura comigo. Eu acho, mas é por muita conta e risco minha, tá? Eu já devo ter falado isso em algum momento. É um delírio total meu. Então, se um dia vocês falarem isso e falarem, de onde você tirou essa ideia idiota? Você fala, é um sujeito lá que lê Freud com a gente, que tem essas ideias loucas. Que é o seguinte, eu acho que é mais legal. Veja, eu não disse que é mais preciso, eu não disse que é mais correto, eu disse que é mais legal. Acho que vamos ficar com o legal, que é mais legal. Eu acho que é muito mais legal pensar as estruturas da personalidade não como formas fixas rígidas, mas como se nós tivéssemos uma nebulosa. Pensa em astrofísica. Nossa, vamos lá longe? Vamos. A nebulosa é uma espécie de jorro, um jarro de estrelas, planetas que se orbitam e se gravitam entre si de modo que aquilo mexe e se move e é vivo.
Isso é uma nebulosa, como se fosse um grande mapa, só que 3D. Então, do mesmo modo, você está aqui no centro da neurose, você tem a histeria, um pouquinho mais para cá, a neurose obsessiva. Se você for um pouquinho mais profundo, você começa a entrar numa região de, sei lá, de paranoia. Se você for muito fundo na paranoia, você já está na psicose, porque ela se torna dominantemente paranoide, mas ela já é psicótica. Se você volta para a neurose obsessiva, mas você começa a ir para o outro lado, você começa a ir para a fronteira do borderline e um pouco para cá, perto da melancolia, você está se aproximando da psicose também, ou seja, é fronteiriço. Você se move como se fosse uma espécie de um grande gráfico 3D. Você vai falar, mas da onde você tirou essa ideia da nebulosa? Eu roubei essa ideia do Levi-Strauss, mas é tão chato que não é só que eu roubei do Levi-Strauss. Eu roubei de um querido professor nosso lá do Instituto Bergastro chamado Fabiano Atena. O Ben já sabe quem é, a gente faz curso lá com o Fabiano. E o Fabiano roubou essa ideia do Levi-Strauss. E eu, muito covarde, tô roubando essa ideia do Fabiano. Mas eu sou um ladrão decente, eu roubo e falo que roubo, né? E daí eu trago essa ideia para a psicanálise, mas para pensar as estruturas, porque daí, para mim, funciona bem, porque a gente consegue pensar que as estruturas não são sólidas e separadas rígidas, mas elas são fluidas, de modo que você pode ter um paciente neurótico que tem traços de border, que tem possibilidades limítrofes. E daí você consegue trabalhar naquele paradigma que eu gosto demais da Marion Minerbo, de que você pode pensar um neurótico com núcleos de cisão, com núcleos cindidos. Um desses lugares, o núcleo cindido, que se aproxima da psicose é a melancolia. Houve já quem pensasse, se não me engano, o próprio Freud chegou a pensar na melancolia como se fosse uma das estruturas possíveis. O Lacan que coloca, né, neurose, psicose e perversão, e é rígido. É uma coisa ou é outra. Eu acho muito legal tomar esse pressuposto dessas três grandes estruturas, mas a gente atravessar elas e descrevê-las de forma pastosa, de modo que você pode compreender uma personalidade entrando por qualquer porta que você entre, você vai viajar nessa personalidade, porque ela não tem um começo, meio, fim, né? Inclusive em termos de perversidade. Não raras vezes nós vamos encontrar potências ou experiências perversas num sujeito neurótico, o que não impede de ter, né? Espera-se que o sujeito saudável ele possa transitar por todas essas estruturas, de uma certa maneira. Daí que quando a gente lê Freud, a gente fala, nossa, a primeira vez que a gente lê Freud é um desespero, não é? Não sei como é que foi para vocês. Para mim era, né? Você lê Freud e fala, nossa, neurótico eu sou. Histérico eu sou também, né? Eu sou tudo isso daí, né? E começa a dar aquele desespero. Por quê? Porque a gente tem tudo isso mesmo. É que agora o border ele está focado dominantemente nessa dimensão de cisão, né? Limítrofe entre o neurótico e o psicótico. Vamos genericamente colocar assim, né? É, Aí que eu vou além. E para mim, você fala, nossa, então é um conhecimento que você conhece, começa por qualquer lugar e ele é intercomunicante e fluido. Qual é um outro tipo de estrutura que é muito rígida, que pode ser pensado muito matematicamente? Por exemplo, Lacan faz isso na psicanálise, né? Matematicamente pensa essas coisas. Mas que outra área de conhecimento é fluida, como a psicanálise? E no caso, a antropologia estrutural do Levi-Strauss. Uma outra área que é fluida e é bastante matemática, e é assim, e é 3D, é a música. Por isso que ninguém sabe como explica a música e onde se começa a estudar música. É pelas notas? É pelo campo harmônico? É pelo ritmo? Por onde se começa a música? Por qualquer lugar. E essas coisas são comunicantes, né? A ponto que o ritmo em alta aceleração se torna nota e se torna tom. Isso a física explica, mas não vou entrar nisso agora. Né? Percebe essa questão? E daí eu acho legal, porque o Freud está nessa dimensão aqui. Ele está a um passo de colocar a melancolia como uma estrutura possível, me parece. Mas me parece que ele não afirma o pé nisso. Mas ele está fazendo isso. Você pode ver que ele está todo tempo quase que pensando em melancolia como uma possibilidade, né?
Eu posso falar besteira, Fábio, gente. Oi. Fábio tem um transtorno de personalidade também, entre vários, né, que é chamado de transtorno de personalidade paranoide, Sim. né? Então, É. esse transtorno de personalidade é muito tratável com a psicanálise e, e, e ele não, ele carece daquela convicção, vamos dizer, que o esquizofrênico tem. Aham. Apesar de existir esses deliroides, em menor quantidade, vamos dizer assim, nesse transtorno de personalidade. O Interessante, né? paranoide, ele já é psicótico ou não? Eu acredito que o transtorno de personalidade paranoide, o Márcio pode até dar uma opinião, ele não está dentro da categoria da psicose. Eu acho que ele está Ah, mais é? voltado próximo Os transtornos de personalidade em geral, eles são muito tratáveis pela Uhum. psicanálise, né? Então, eu acredito que ele esteja mais próximo ali das síndromes neuróticas, Mas né? mesmo pro Lacan, ele se acha que ele está dentro da neurose, é isso? Eu não sei. Não, eu digo, eu também não tenho Aham. um conhecimento muito aprofundado, mas os transtornos de personalidade, Tá. inclusive, são passados, né, para os psicólogos, pelos psiquiatras, porque eles são muito tratáveis, né, Uhum. através da fala, né, Tá. é, né? Então, eu Sim, sim. acredito Ah, que o legal. transtorno de personalidade paranoide esteja mais próximo da neurose do que da psicose. É, e eu fico me perguntando, por exemplo, eu acho que não raras vezes o neurótico obsessivo está muito próximo do transtorno paranoide, né? Quase que o transtorno paranoide é uma radicalização da neurose obsessiva, né? Sim, sim. E tanto é que nos transtornos de personalidade tem vários transtornos de personalidade paranoide, transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade histriônico, transtorno de Uhum. personalidade. Tem, acho que tem uma série de transtornos. Particularmente, eu até falo com algum conhecimento de causa, vou aqui abrir um caso clínico importantíssimo para mim, o meu, né? Eu nunca tive um laudo. O meu analista teve o bom gosto, nunca me laudar em nada. Que bom. Mas eu hoje, olhando, pensando, meu processo de análise, eu acho que eu tenho uma organização bastante neurótica obsessiva e tinha uma dimensão muito marcada para proximidade com o transtorno paranoide. Muito com transtorno paranoide, assim. E um dos meus processos de travessia na análise foi literalmente, para mim, a minha experiência analítica, uma experiência de retirada do véu de Maia. Era uma fantasia insuportável diante dos olhos que maquiava, não que hoje eu vejo a realidade, claro que não, mas digamos que a minha região transicional hoje é amiga e não inimiga, né? Antes a minha região transicional, a fantasia que me organizava era minha inimiga e eu vivia em organização paranoide. Eu tive essa experiência assim terrível mesmo. Se chegava a ser o transtorno paranoide propriamente dito, não digo, Em geral, o transtorno mas paranoide, a pessoa acredita que está sendo perseguida, humilhada, uhum. né? Ela está sendo colocada ali numa posição É, sempre nesse sentido, né? muito, 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 assim. Me lembro do gosto. É legal falar agora, né? Mas antes não era engraçado, não. Né? É bem isso mesmo. A melancolia, como essa, também pode ligar-se à virada repentina em mania, de modo que essa possibilidade representa um aspecto independente das restantes características do quadro clínico. Tá vendo como parece que ele coloca a melancolia? Ele quer colocar como mais uma possibilidade da estrutura da personalidade, né? Não afirma nisso, mas propõe, né? E eu acho legal a gente levar essa ideia, não porque a gente precise, e daí essa ideia da nebulosa. A gente não precisa afirmar nisso, mas é legal pensar essa dimensão melancólica. Eu, no consultório, eu fico muito atento com essa dimensão melancólica, porque a dimensão melancólica, ela pode chama aqui melancólico barra depressivo, né? Essa posição aí, ela é a posição que abre, porque para mim, na clínica, parece uma das coisas mais perigosas, que é a experiência do autoextermínio, a possibilidade de suicídio, né? Eu acho que a gente tem que estar muito, 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 muito atento. No meu caso, que gosto de pensar unicotiamente, assim, um holding muito afiado, assim,
ouvia, acolher. Eu acho que é engraçado que começa a se aproximar da clínica das psicoses, né? Enquanto pro neurótico você tá lá fazendo sintoma, como dizem os lacanianos, fazendo enigma e tá lá fazendo interpretação, né? É um grande mistério. Eu acho que nessa dimensão aqui o rolê é muito outro. É um acolher, é um ouvir, é um silêncio. Como eu disse, acho que aqui disse alguma vez, né? Não lembro onde que eu comentei isso, se foi no grupo do Winnicott, a gente tinha uma experiência de ficar 15 minutos em silêncio com um paciente, e não era um silêncio, desse silêncio enigmático, de semblante, não. Era um silêncio de assim, o paciente não tinha palavras para dar, ele só tinha o sentimento. Ele não sabia nomear. E assim, e ali eu tinha que estar com ele, era um silêncio doloroso, mas calmo. Eu tinha que ali estar literalmente na função ninho mesmo, na função de acolhimento. Deixa ele ficar em silêncio. Deixa. Você vê que ele tentava dizer e ele engasgava na ideia da palavra. Ele estava na borda. E ali eu fiquei com ele 15 minutos e aí ele resolveu, comentou alguma coisa e foi voltando. Me parece que como se aproxima do que a gente pensa da clínica das psicoses, né? Nessa, eu vou assumir o meu significante, né? Que é o assessoramento, né? Eu sempre trago, né? Contudo, oi. Marion Minervo, ela chama de assim, quem não é neurótico. Os neuróticos são os fóbicos, os histéricos e os obsessivos, né? Então, quem não está dentro dessa faixa, ela chama de Não, não neuróticos. neurótico. E aí tem aquela história de quanto mais perto do narcisismo primário, mais próximo da psicose, né? É, Quanto, assim, se há tanta melancolia, quanto a paranoia, quanto na psiquiatria chamam bipolaridade, a psicose maníaco-depressiva que chamavam antes, é, essas coisas estão dentro da faixa da psicose mesmo, borderline. para Minébula tá na não neurose, né? É, Mas é legal que é um gradual, parece que né? o mundo, Um gradiente. sim, exatamente. Isso é E interessante. hoje em dia, assim, com esse mundo permissivo, tem muito de nós somos não neuróticos. E o problema é assim, desencadear o surto, né? O problema é quando desencadeia o surto, porque não existe assim um juízo de valor para dizer, ah, o melhor é o neurótico, ou o perverso, ou o psicótico. A questão é desencadear o surto. Porque, assim, tem muitos psicóticos que têm um viver, um sentir melhor do que o neurótico. Como tem muitos neuróticos que às vezes atuam pior, de forma muito mais cruel, como é Uhum. dito, do perverso. Que é Então, essa coisa do. Esses dias eu vi um psicanalista colocar, né? Como é que é? Ele usou. É o Felipe Telles, né? Que tem um lacaniano bem interessante. E ele fala, né? Como é que é? Que fala, o sujeito, como é que é? É um perverso, né? E ele fala, por quê? Por que que vocês desistiram de usar o conceito arrombado? Né? Não, perverso não, um narcisista. Não é porque vocês desistiram de usar o conceito arrombado, né? Por que que todo mundo tem que ser narcisista? Ele pode ser só um chato mesmo, pode ser um tonto, pode ser um arrombado, né? Porque às vezes é um neurótico, né? De uma vez, o cara é um cuzão, né? E é isso, sabe? Porque é narcisista, né? Às vezes é um uso, uma pressa nos conceitos de modo desnecessário até, né? De modo desnecessário, porque é, como se, como assim, se a pessoa é chata, é um perverso. Não, ela é chata mesmo, é um neurótico. É um neurótico uhum, muito chata mesmo, né? Muito intolerante. No geral, né, o neurótico com a sua incapacidade de lidar com a castração, então se torna alguém muito teimoso, muito princeso, né? É obsessiva. preciso É.
né? Uma vez eu vi falar isso do TDAH, que todo mundo acha que TDAH é sinônimo de inteligência hoje, né? Autismo e TDAH é sinônimo de inteligência, de ser iluminado, e às vezes o cara é um indisciplinado, um chato, né? Assim, um antipático mesmo, e pronto, acabou, não tem. No mundo que a nossa atenção é completamente cooptada e adestrada por uma máquina, que é uma península do corpo, que se mostra como um espelho narcísico de nossas expressões mais horrorosas. E aí, quem que não tem TDAH? O que é déficit de atenção num mundo em que a atenção é de múltiplas telas? Sabe? Eu preciso repensar isso, né? Porque, Quem não tem suas polaridades também nesse né? mundo, né? Quem está Ansiedade, de né? um é. Né? Claro, né? Inclusive, tem também, quando a Gisele falou, eu me lembrei, o transtorno de personalidade narcisista, Tá, sim. que difere um pouco do narcisismo natural que a gente carrega, que a gente Sim, sim. aprende quando passa para o narcisismo secundário, né, que a gente aprende a compartilhar, a aceitar além. Mas é um transtorno que é muito forte. Então, a pessoa ela acha que ela pode gritar com alguém, a outra pessoa tem que abaixar a cabeça. Se ela tiver uma opinião e a outra tiver outra opinião, ela fica com rancor, ela se sente como se fosse uma coisa pessoal. O transtorno de personalidade narcisista é fogo. E é interessante que o narcisista, ele tem essa dimensão de ter na verdade, ele tem um narcisismo frágil. Então, a todo tempo, ele precisa estar se validando, né? Então, outra pessoa tem um narcisismo forte. Não, um narcisismo frágil, tão frágil que a todo tempo ele precisa estar provando quem ele é, né? E isso faz uma pessoa, né, insuportável, então, né? Às vezes é isso, a pessoa não tem um transtorno de personalidade narcisista. Ele só é um chato. Às vezes é um narcisista mesmo, mas no geral tem essa pressa, né? Mães narcisistas, né? Nossa, mas toda mãe é narcisista, de uma certa feita, né? Ela precisa lá desse narcisismo, né, para lidar com a criança e tal. Então, é complicado essa pressa. As pessoas querem diagnóstico, né? As pessoas querem diagnóstico mesmo, né? Para daí se acalmar com ele, né? O diagnóstico é a nova chupeta, né? Interessante, né? Vamos lá. Contudo, não vejo nenhuma dificuldade em deixar que entre caindo tudo aqui, que entre em consideração o fator da revolta periódica do eu contra o ideal do eu, em ambos os tipos de melancolia, as psicogênes e as espontâneas. Nas espontâneas, podemos supor que o ideal do eu tenda ao desdobramento de um rigor particular, que tem então automaticamente como consequência a sua supressão temporária. Nas psicogênicas, o eu seria estimulado à revolta, devido aos maus tratos por parte do seu ideal, os quais ele experimenta no caso da identificação com o objeto rejeitado, Verworfenen. Acho que é isso. Me parece que essa dimensão que você tem essa melancolia, né? Que está integrada ao ideal do eu, né? Como é que é? Que está integrado ao ideal do eu, que é melancolia que tem o primeiro. A primeira melancolia e a segunda que é a psicogênia. Não, as psicogênicas e as espontâneas, né? As espontâneas é, você tem essa conexão com o ideal do eu, né? Essa supressão pelo ideal do eu. Nas psicogênicas, você tem de vez em quando a revolta. Se eu entendi direito, esse momento de revolta seria a mania, né? Então, são dois processos melancólicos, só que um você tem explosões de mania durante esse processo melancólico, que seria a primeira melancolia, melancolia mesmo, e a segunda seria a que antes era psicose maníaco-depressiva e agora é a síndrome bipolar. Se eu, por favor, me corrijam se eu entendi direito, se é isso mesmo, né? É, a Grace aqui, toda é narcisista. As mães. Sim, as mães são narcisistas e tá tudo bem. É que elas têm que ir abandonando, né? E aí é um problema, né? Mas sim, né? O Winnicott fala isso, né? Que as mães, elas precisam ter essa conexão narcísica com o bebê, inclusive para poder delirar com ele, né? Para poder se conectar a ele, né? Na amamentação, tudo. Beleza. 12º apêndice.
Ah lá, finalzinho, hein, gente. No curso desta investigação, que agora chegou a um fim provisório, abriram-se para nós diversos caminhos secundários que inicialmente evitamos, mas nos quais alguma perspectiva nos acenava. Agora queremos recuperar uma parte do que, dessa forma, deixamos de lado. A. A distinção entre identificação do eu e substituição do ideal do eu por um objeto encontra uma interessante demonstração nas duas grandes massas artificiais que estudamos no início, o exército e a igreja cristã. É evidentemente que o soldado toma como ideal o seu superior. Logo, na verdade, o líder do exército, ao mesmo tempo que se identifica com os seus iguais e faz derivar dessa comunidade de eus as obrigações próprias da camaradagem, de assistência mútua e de divisão de bens, mas ele se torna ridículo se quiser identificar-se com o general. Pelo mesmo motivo, o caçador, em Wallenstein's Lager, o acampamento de Wallenstein, zomba do sargento. Sua maneira de pigarrear e de cuspir, o senhor copiou perfeitamente dele. É diferente da Igreja Católica. Cada cristão ama Cristo como seu ideal e se sente ligado aos outros cristãos por identificação. Mas a igreja exige mais dele. Ele deve, além disso, identificar-se com Cristo e amar os outros cristãos como Cristo os amou. Força aí. A igreja exige, portanto, em ambos os pontos, o complemento da posição libidinal fornecido pela formação de massa. A identificação deve ser adicionada lá onde ocorreu a escolha de objeto e o amor de objeto lá onde ocorre a identificação. Esse acréscimo, evidentemente, ultrapassa a constituição da massa. É possível ser um bom cristão e, no entanto, estar bem longe da ideia de se colocar no lugar de Cristo e, como ele, acolher amorosamente todos os seres humanos. É que, enquanto ser humano frágil, não é preciso se atribuir a grandeza de alma e a força do amor do Salvador. Mas esse desenvolvimento subsequente da distribuição da libido na massa é provavelmente o fator sobre o qual o cristianismo funda a sua pretensão de ter adquirido uma moralidade mais elevada. Interessante, hein? B. Dissemos que seria possível indicar no desenvolvimento anímico da humanidade o lugar onde se efetuou, também para o indivíduo, o avanço da psicologia das massas até a psicologia individual. Vamos ver a notinha aqui. Ah, que é o do Dom Juan. Beleza. Para isso, teremos de retomar brevemente o mito científico do pai da horda originária, Totem e Tabu. Mais tarde, ele foi elevado a criador do mundo, e com razão, pois havia gerado todos os filhos que compuseram a primeira massa. Ele era o ideal de cada um deles, temido e adorado ao mesmo tempo, o que mais tarde deu como resultado o conceito do tabu. Um dia, essa maioria se reuniu, matou-o e despedaçou. Nenhum dos vitoriosos da massa pôde colocar-se em seu lugar, ou, quando um deles o fez, recomeçaram as lutas até que compreenderam que todos eles teriam de renunciar à herança do pai. É isso que vão fazer com o Trump? Eu não quero comer. Formaram então a confraria totêmica, todos com o mesmo direito e ligados pelas proibições totêmicas que deveriam conservar a memória do ato homicida e expiá-la. Legal, né, como isso funciona na mítica cristã, né? Que assim, né, o momento da missa, o momento áureo da missa, né, que o cristão bate no peito, você vai falar, como você sabe isso? Você não é, mas a minha avó era religiosa da Irmandade do Divino, e eu já fui coroinha, haha! Né, tem aquele momento lá do mea culpa, mea máxima culpa, né? Para quem gosta de música e conhece, tem uma leitura do Mea Culpa maravilhoso, feito por uma banda Enigma, em que você tem cantos gregorianos e orgasmos femininos numa mesma música. É interessantíssima. Para quem gosta de um pecado, melhor não há. Mas a insatisfação com o que conseguiram permaneceu e tornou-se a fonte de novos desenvolvimentos. Pouco a pouco, os que estavam ligados à massa fraternal ficaram próximos de uma instauração em outro nível do estado anterior. O homem tornou-se novamente o chefe de uma família e rompeu os privilégios do matriarcado que havia estabelecido no período sem pai. Do matriarcado anterior, interessante, né?
Como compensação, ele deve ter, na época, reconhecido as divindades maternas, cujos sacerdotes foram castrados para a segurança da mãe. De acordo com os sacerdotes, foram castrados, de acordo com o exemplo que foi dado pelo pai da ordem originária. Só que a nova família era apenas uma sombra da antiga. No que diz respeito aos pais, havia muitos, e cada um era limitado pelos direitos dos outros. Os pais castrados, né? Deixa eu ver uma observação aqui. Quem que tá dizendo? A Grace. Eu lembro Enigma, na época eu não entendia nada. Inclusive, no Enigma, uma das músicas do Enigma, eles cantam o mais famoso canto gregoriano, que é o Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. É bem legal. Música de igreja transformada em balada, né? Que na década de 80 a gente bebia com gelo seco e Cuba Libre, né? Quem é da época, o Benjamin se lembra com certeza que o Benjamin é o nosso amazonense Boto Carnaval, ele conhece essas coisas aí, né? Como compensação, ele deve ter na época reconhecido as divindades maternas, cujos sacerdotes foram castrados para a segurança da mãe, de acordo com o exemplo que foi dado pelo pai da ordem originária. Só que a nova família era apenas uma sombra da antiga no que diz respeito aos pais. Havia muitos e cada um era limitado pelos direitos dos outros. Nessa época, a privação plena da nostalgia pode ter levado um indivíduo a se separar da massa e assumir o papel do pai. Quem o fez foi o primeiro poeta épico, e o avanço foi consumado em sua fantasia. O poeta transformou a realidade, fantasiando-a de acordo com sua saudade. Sehnsucht. Ele inventou o mito heróico. No Ocidente, isso é uma função homérica aqui, né? Era herói. Bom, mas a gente pode ir além, a gente, como é que é? Ah, nossa, como é que é o nome do cara? Lá dos Sumérios. Tô com ele aqui. Como é que é o nome do cara? Oh, meu Deus do céu. O primeiro canto épico da história da literatura, não é ocidental, oriental mesmo. Nossa Senhora. Peraí, eu preciso lembrar o nome. Gilgamesh. Né? O primeiro herói épico é narrado, né, pelos sumérios, né? O Gilgamesh, né? As Aventuras de Gilgamesh. Foi traduzido os tempos atrás por um brasileiro direto do Sumério. Então, sensacional. É, assim como o pai, ele inventou o mito heróico. Era herói aquele que tivesse sozinho abatido o pai, que no mito ainda aparecia como monstro totêmico. Assim como o pai foi o primeiro ideal para o menino, agora o poeta criava no herói que quer substituir o pai, o primeiro ideal do eu. Então, tal de Édipo aqui, né? A conexão com o herói foi provavelmente proporcionada pelo filho mais novo, o preferido da mãe, aquele que ela havia protegido do ciúme paterno e que, nos tempos da Horda Primeva, havia se tornado o sucessor do pai. Nessa fictícia transformação poética da pré-história, a mulher que havia sido o prêmio da luta e a causa do assassinato provavelmente passou a ser a sedutora e instigadora do crime. Para. Era uma vez um grande titã chamado Cronos e que tinha uma esposa chamada Gaia, ou Reia, ou Geia, depende da tradução do grego. E daí o que acontece? O Cronos tinha filhos com Gaia, a Terra, e devorava os seus filhos. Até que um deles, e acaba se tornando mais novo, né? A mãe olha para os olhos dele e se apaixona por aquele menino. Envolve uma pedra e dá para Cronos, que engole a pedra no lugar do filho. E criando escondido esse menino adorado, ele é criado na ilha de Creta, né, pela cabra Malteia. E ao mamar no leite da cabra malteia, as gotas respingam da boca do menino e vão para o céu, formando aquilo que vocês, se forem para o espaço de mato, porque na Cidade da Luz não deixa ver, vocês vão ver um negocião no céu bonitão, assim, uma ejaculação de leite ali, vai ser chamado de centro da Via Láctea. E é a Via Láctea porque aquilo é o que escapava da boca do menino, e esse menino era o menino chamado Zeus. E aí Zeus vai lá e mata o pai e obriga o pai a vomitar os irmãos.
que eram os titãs. Oi, que loucura, né? O tio Freud manja dos rolês dos mitos, né? Não dá pra brincar, tio Freud. O herói pretende ter consumado sozinho o ato, que certamente só a Horda como um todo tinha usado tanto. Contudo, de acordo com uma observação de Henke, esse conto maravilhoso, Märchen, conservou claros vestígios do fato negado, Verleumden. Se eu li certo, né? Porque alemão, vocês desculpem. Pois lá acontece frequentemente de um herói que tem uma difícil tarefa a cumprir, na maioria das vezes um filho mais novo, não raramente alguém que diante do sucessor do pai colocou-se como bobo, isto é, como inofensivo, só pode resolver essa tarefa com a ajuda de um grupo de pequenos animais, abelhas, formigas. Esses seriam os irmãos da horda originária, exatamente como no simbolismo do sonho, insetos e parasitas significam os irmãos e irmãs pejorativamente enquanto crianças pequenas. Cada uma das tarefas do mito e nos contos maravilhosos é, além disso, fácil de reconhecer como substituto do ato heróico. É legal que a gente pode pensar aí como sendo. A gente pode pensar no centro, para a gente deslocar para uma dimensão mais feminista, a gente pode colocar no centro a Alice no País das Maravilhas, né? Enfrentando monstros, até que no final ela tem que enfrentar o Jaguadarte, que foi traduzido por Haroldo de Campos como Jaguadarte, né? Mas o nome original é o Jambawalk, e o Jambawalk é aquele que pula como jambo. Por quê? Porque o jambo é a métrica mais antiga da poesia, é aquele que pula com versos com metros iâmbicos. O Jambawalk é o caminhador da poesia. E a Alice tem que matar na espadada e libertar a poesia do Jambawalk. Olha só, que legal. O mito é, portanto, o passo com o qual o indivíduo sai da psicologia das massas. Hum. O primeiro mito foi certamente o psicológico, o mito do herói. O mito explicador da natureza deve ter surgido muito mais tarde. O poeta, que deu esse passo e assim na fantasia, separou-se da massa, sabe, no entanto, segundo outra observação de Henke, encontrar o caminho de volta na realidade. Você quer botar o mito possível? Aquele sujeitinho que está lá no povo acorrentado, vai lá, ele olha lá, só vê as imagens nas pedras, ele se desacorrenta, se solta das correntes e vai lá ofuscado, vê o mundo, né? Quer pensar na música? Pensa naquela musiquinha do Barão, lembra da musiquinha do Barão? O poeta não morreu, foi ao inferno e voltou. Conheceu os jardins do Éden e nos contou, mas quem tem coragem de ouvir, amanheceu o pensamento que vai mudar o mundo com seus moinhos de vento. O poeta que vai ao inferno e volta é Dante Alighieri. Se vocês preferirem, pode ser o Orfeu também, porque a Divina Comédia é uma leitura do poeta Orfeu, do canto orfeônico, o inventor da música. Mas também, quando ele fala, mas quem tem coragem de ouvir amanhecer o pensamento que vai mudar o mundo com seus moinhos de vento, ele está citando aquele poeta, né, que luta contra os moinhos de vento, que é o Dom Quixote de La Mancha, né? Queria lembrar também que quem vai para o inferno e volta tem que passar pelo rio da morte, o rio Letes. Quem faz isso na mitologia grega é o Orfeu. O Orfeu, ele passa pelo rio da morte, só que ele não tem dinheiro. Ele é tão bom no chaveco, porque ele é um músico por excelência. O Orfeu era música por excelência. Então ele canta pro barqueiro e ele consegue chegar do outro lado do inferno, porque foi o único que passou pela barca da morte sem pagar foi o Orfeu, porque ele não tinha dinheiro, mas ele tinha música. Talvez por praga do destino até hoje os músicos não ganhem dinheiro, mas isso é outra história. Aí o que acontece é que, como é que é o nome desse barqueiro? Esse barqueiro é o Aqueronta. E é por isso que você lê lá na abertura da interpretação dos sonhos, né? Como é que é? Sineco eu superos Aqueronta movebo. Se não posso mexer os céus, eu vou mexer com Aqueronta, eu vou passar pelo subterrâneo, eu vou mexer por baixo, né? Se não pode ser por cima, vai por baixo, mas vai, né? Olha que legal, né? Os mitos têm essa raiz comum, né? O mito, portanto, porque é flectere sineco eu superos Aqueronta movebo.
O mito é, portanto, o passo com o qual o indivíduo sai da psicologia das massas. O primeiro mito foi certamente psicológico, o do herói, explicador da natureza, deve ter surgido muito mais tarde. O poeta, que deu esse passo assim na fantasia, separou-se da massa, sabe, no entanto, segundo outra observação de Henke, encontrar o caminho de volta na realidade. Pois ele vai lá e conta a essa mesma massa as façanhas do seu herói, inventadas por ele. Esse herói não é outro, no fundo, senão ele mesmo. Ele se abaixa, portanto, até a realidade e levanta seus ouvintes até a fantasia. Ô Freud, mas que coisa mais autoegóica aqui. Você está falando de você com o mito da psicanálise, né, seu safado? Mas os ouvintes entendem o poeta. Eles podem, com base na mesma relação nostálgica com o pai primevo, identificar-se com o herói. Hans Sachs, Sonhos de Unos, compartilhar relatórios, Congresso Psicanalítico. Beleza. A mentira do mito heróico culmina na divinização do herói. Talvez o herói divinizado tenha sido anterior ao Deus Pai, o precursor do retorno do Pai primeiro enquanto divindade. Bom, mas aí que tá, só pode haver Deus se você tem um poeta para interpretá-lo. De uma certa feita na mítica cristã, e eu estou indo viajando por conta e risco, esse primeiro poeta na dimensão dos hebreus seria Moisés, né? Não é ele que vai lá, escuta lá e imprime as tábuas. Ah, mas ele ouviu de Deus. Então, ele ouviu de Deus, ele é o poeta. Não é assim na tradução muçulmana, né? Você sabe que Maomé, casado com Khadija, né? Ele era um pobre viajante, mas ele se casa com a riquíssima Khadija. Ele fica muito rico, vamos mandar, ele é tocado por Deus e ele fala a fala de Alá. Só que Maomé era analfabeto, e daí ele tinha os escribas, né? Que iam escrevendo por Maomé, que ia editando as palavras de Deus. Maomé é esse vate, é esse ditirambo, como coloca Platão, né? É o poeta, aquele que ditirambicamente é encantado, ou se vocês preferirem, entusiasmados, porque a palavra entusiasmo significa tocado pelo Deus, e ele profere a palavra de Deus, né? Por isso ele pode, né? Ele é sempre a revelação de Deus só pode vir pela poesia. Tá vendo, gente? A religião é poesia. O problema é que as pessoas vão lá, estragam e ficam levando pelo pé da letra, procurando pecado em ser gay, não ser gay, esse tipo de besteira. Não, era para ser literatura. A galera entendeu errado. Talvez o herói divinizado tenha sido anterior a Deus Pai, o precursor do retorno do Pai primeiro com a divindade. A série de deuses seria então cronologicamente a seguinte: Deus a Mãe, herói, Deus Pai. Mas foi só com a elevação do Pai primevo, jamais esquecido, que a divindade recebeu os traços que nela ainda hoje reconhecemos. Lembrança material servido de apoio à construção. Não, detalhes tão pequenos, não é, Thales? Como neste ensaio falamos muito de pulsões sexuais e de pulsões sexuais inibidas quanto à meta, vamos esperar que essa distinção não esbarre em uma grande resistência. É por isso que uma discussão aprofundada sobre o assunto será bem-vinda, mesmo que ela apenas repita aquilo que em grande parte já tenha sido dito em passagens anteriores. Sabe o que eu estou pensando aqui? Eu vou fazer uma proposta delirante aqui, tá? Acabei de ter um delírio aqui. Tem essa maquininha aqui, soltou uma coisa aqui. É interessante, né? Deusa mãe, herói, Deus pai. Então, primordialmente, a gente tem uma deusa mãe. Deus, Gaia, né? Deusa terra. E é suplantada por um pai primordial. Então, a nossa organização patriarcal, a nossa organização, o nosso machismo, vamos dizer assim, ele vem justamente do temor dos homens de perder um Deus Pai, porque na ancestralidade do Deus Pai você tinha uma deusa mãe, e que talvez o pânico do patriarcado seja perder o seu protagonismo, porque no final das contas, miticamente, antes do patriarcado, o que está na essência é o matriarcado, o medo de perder a sua posição dominante? Eu tenho essa resposta? Claro que não. Tive esse insight agora. Pode ser uma merda gigantesca? Pode. Mas é muito mais gostoso errar com os amigos do que errar sozinho.
Fica aí a ideia. Joguem ao vento, né? As pessoas que escutarem isso na gravação do canal, milhões de pessoas no canal, da Índia até o Nepal, vocês vejam se tem razão o que eu estou falando. O primeiro, mas também melhor exemplo de pulsões sexuais inibidas quanto à meta foi o desenvolvimento libidinal da criança, que nos fez conhecer todos os sentimentos que a criança nutre por seus pais e por pessoas que dela cuidam, estendem-se sem barreiras aos desejos que dão expressão à vida sexual da criança. Segurem as suas damares. Criança tem sexualidade? Claro que tem. É preciso entender a sexualidade da criança, inclusive, para que essa criança não esteja à margem da sexualidade do adulto, porque a sexualidade infantil é da ordem da ternura. E não, né? Mas é uma sexualidade, né? A criança exige dessas pessoas queridas todas as formas de carinho que lhes são conhecidas, quer beijá-las, tocá-las, olhá-las, fica curiosa para ver seus genitais e para estar presente durante suas atividades escritórias e íntimas, promete casar-se com a mãe ou com a pessoa que cuida dela, não importando a representação que ela pode ter disso, propor-se dar um filho ao pai, etc. Vocês já viram o filme A Caça? Louco, né? Vejam, 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 vejam. Muito louco, muito bom. A observação direta, bem como a posterior iluminação, proporcionada pela análise dos restos da infância, não deixam nenhuma dúvida a respeito da confluência imediata de sentimentos ternos e ciumentos e de intenções sexuais e nos mostram de que maneira fundamental a criança faz da pessoa amada objeto de todos os seus empenhos sexuais ainda não corretamente centrados. Ver, né, CF, teoria sexual. Cara, como isso é revolucionário, hein? Como isso é foda. Como assim a gente lê essas coisas na internet? Quando eu falei segurem suas damares, porque é isso aí, sabe? Vão dizer que a gente é perverso, mas, cara, a criança tem. A criança é um bichinho, um perverso polimorfo, ela tem lá sexualidade, sim, e isso vai sendo direcionado, relaborado, transformado, período de latência, depois volta à adolescência, aí com uma sexualidade destinada a uma pulsão genital e tal, mas anteriormente não, essa criança ela é viva, ela é curiosa, ela não é inocente. Ah, e a criança, como ela é inocente, ela é pura. A criança não é pura, não. A criança é pura sacanagem. Ela tem tudo na cabeça, tá ali, curiosa, interessante. Vocês viram, tá rolando no Instagram um vídeo meio meme, achei tão legal, de dois menininhos jantando com a mãe. Aí ele pergunta: como é que nasce? Que nem fazer cocô? Aí o outro menininho fala: faz força assim. Como é que nasce o bebê, né? Aí até que o outro irmãozinho fala: a gente nasce pela bunda. E daí a galera da produção, né, da diagramação lá, da edição, põe uma bomba atômica, assim, coitada da mãe. Só queria jantar, né? Puta que pariu. Janta, 8 horas da noite, né, meu? Teve que fazer uma janta, a criança vem. A gente é cagado, mãe? A gente nasce pela bunda? Nossa, agora, sexta-noite, você vai vir com. Vai. Sexualidade da criança. Como é que é o corpo? Mas então. Né? Como é que acontece isso daí? Vai acontecer comigo? Né? O medo da criança se tornar-se adulto, né? O susto da criança, da deformação do próprio corpo, né? Quando vai tendo para adolescência, o adolescente para adolescência, que é isso? Né? A passagem da ternura para o erótico é um processo de maturação complexo, né? E não está isento da sexualidade, muito pelo contrário, é sobre a sexualidade. Essa primeira configuração do amor da criança, que está tipicamente remontando ao complexo de Édipo, sucumbe, então, como sabemos, a partir do início do período de latência, a uma onda de recalcamento. O que resta dela mostra-se a nós como uma ligação puramente terna de sentimentos, que vale para as mesmas pessoas, mas que não deve mais ser caracterizada como sexual. A psicanálise, que ilumina as profundezas da vida anímica, não tem dificuldade em mostrar que mesmo as ligações sexuais dos primeiros anos da infância continuam ainda a existir, ainda que recalcadas e inconscientes. Destacaria, continuam ainda a existir, ainda que recalcadas e inconscientes.
Ela nos dá a coragem de afirmar que, onde quer que encontremos um sentimento terno, este é o sucessor de uma ligação de objeto plenamente sensual com a pessoa em questão ou com o seu modelo, sua imago. Portanto, heterossexuais insuportáveis, parem de rechaçar os gays e os bis, porque todo o prazer que você tem em abraçar o seu amigo e a sua amiga funciona a partir de uma pulsão sexual, e todo mundo é, em termos de pulsão, bissexual nessa porra toda. Então não fique achando que o trans, que o gay, que o bi e que toda a sigla LGBTQIAPN+, e a porra toda é algo diferente de você, porque tudo que é humano não é estranho. Então pare de encher o saco do gozo dos outros e vê se você consegue pelo menos aceitar os seus. É importante dizer isso nesse momento do texto. Eu acho que o Freud falaria assim. É óbvio que ela não pode nos revelar sem uma investigação especial se essa corrente sexual plena anterior, em um caso dado, ainda existe como recalcada ou se já foi exaurida. Para formular de forma mais precisa, o que está o que está estabelecido é que ela ainda está presente enquanto forma e possibilidade pode, a qualquer momento, ser novamente investida e ativada através de regressão. O que apenas se pergunta, e nem sempre é possível decidir, é que investimento e que eficácia ela ainda tem atualmente. Aqui é preciso estar igualmente vigilante em relação às duas fontes de erro. O Sila, de subestimar o inconsciente recalcado, e o Caríbdes, da tendência a determinar o que é normal inteiramente pela medida do que é patológico. Sila e Caríbdes. Referência aos monstros marinhos enfrentados por Ulisses na Odisseia de Homero. Entre Sila e Caríbdes. Pode ser comparado a outro uso mais corriqueiro. Entre a cruz e a espada. Eu gosto mais da versão mineira desse provérbio, que é o chamado entre a cruz e a caldeirinha, né? Acho caldeirinha, que é a caldeirinha do capeta, imagina, né? Eu não sei porque eu acho mais mineiro, né? A caldeirinha, né? Eu acho que o projeto é uma caldeirinha de pão de queijo. Mas eu fico imaginando essa questão do recalcado e da sexualidade. É aí, por exemplo, que eu acho que é um ponto interessante, quando a gente fala assim: o sujeito é recalcado, aquele cara que é homofóbico, que tem um horror ao homoerotismo, né? Aquela coisa, porque o cara, quando ele desdenha muito, é porque na verdade ele é um gay enrustido. Eu não seria tão simplista, mas de uma certa maneira, o sujeito que tem uma homofobia muito grande, um pânico da homossexualidade tão grande, certamente ele vê na sexualidade exposta do outro uma natureza nele, homoerótica também, certamente, mas enfim, uma natureza múltipla que ele não sabia que existia ou ele não quer saber que existe. E aí ele se assusta com essa riqueza, porque a nossa sexualidade é rica, a nossa expressão erótica é rica e múltipla. E ainda que a gente fale, eu sou hétero, eu sou gay, eu sou trans, eu sou bi, blá, 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 trans é gênero, mas tudo bem. Ainda que as pessoas falem de si como sexualidade, a sexualidade, de certa feita, é uma impressão digital. Não há uma expressão de sexualidade igual, entre um e outro, né? Os héteros não são iguais, os bis não são iguais, os gays não são iguais, enfim, whatever. Então, a sexualidade é da ordem da singularidade. Então, quando esse sujeito hétero recalcado, hétero ressentido, olha para a expressão erótica resolvida do outro, a existência do outro denuncia essa riqueza que ele não quer ver nele. E ele se assusta narcisicamente com o outro. E daí, quer dizer que ele é gay? Não necessariamente, mas quer dizer que ao encontrar no outro aquilo que ele sabe que tem, ele não quer olhar. E não querendo olhar, se desespera e precisa exterminar o outro, porque afinal não consegue admitir em si. E tá tudo bem, cara pálida, né? Já diria Pepeu, ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino. E hoje na sigla, que é GLZBT, tem Aham. também os assexuados, né? Tem, tem. Não. É, LGBTQIA+. LGBTQIA é o A, né? É, LGBTQIAPN+. Acho que parou aí. Não sei se. quanto sim. Mas logo vem mais também, e tá tudo bem, né? É, Enfim, né? Eu acho interessante o queer, né?
o queer, né? O queer é interessante porque o queer é um monte de coisa, né? Eu acho interessante esse conceito queer. Hum. Eu tive uma vez um paciente queer, aprendi muito com ele, muito legal. O Edival, são mais de 23 letras? Sério? Caramba! É muita coisa, né? Edival, depois do mais, é mesmo? Ô, manda pra gente depois do grupo pra gente ver, nunca Nossa, vi. gente, eu tô precisando de me atualizar. Tem um, nos Estados Unidos, ele usa um que é tipo duas almas, né? Que é porque tem uma galera que tem uma ancestralidade aí marcada por questões ameríndias, né? E eles se compreendem como tendo duas almas, né? Aí eu não sei, tipo assim, se é do mesmo gênero ou não, enfim, não sei, whatever. Então, daí que você vai falar, a pessoa, nos pronomes eles colocam they, eles, né? Ou elo, né? Elas, então, porque tem mais de uma alma. Tem uma série que saiu na Netflix do Star Trek, que é bem LGBTQIA+, assim, e tem um caso de duas almas, assim. É bem interessante. Foi uma série bem legal, né? E depois você conta pra gente, Edival, você é o Senhor Mistério do nosso grupo do WhatsApp, que quando aparece lá, você que postou aquele negócio do convite do evento, não é? Que tem uma. Eu sei que, bom, eu tô pedindo pra você revelar o mistério, você deve querer ser misterioso, né? Mas enfim, depois você conta pra gente, será você mesmo. É, temos o direito de dizer que elas foram desviadas dessas metas sexuais, embora encontremos certa dificuldade em ajustar um desvio de meta, como essas exigências da exposição metapsicológica. Além disso, essas pulsões inibidas quanto à meta continuam ainda mantendo algumas das metas sexuais originárias. Mesmo aquele que é carinhosamente devotado, mesmo o amigo ou o admirador procura a proximidade corporal e a visão da pessoa mais amada no sentido paulino, né, de Paulo, né, Paulo que era o Saulo, enfim, né? Lá só ver aqui o Edival. Tô sem microfone hoje. Mas o Edival, na sua coerência, mantendo o mistério. Nota, né? Se quisermos, podemos reconhecer nesse desvio de meta um princípio de sublimação das pulsões sexuais, ou então podemos fixar ainda mais longe o limite desta última. As pulsões sexuais inibidas quanto à meta possuem uma grande vantagem funcional sobre as não inibidas. Como, na verdade, elas não são capazes de uma satisfação plena, são especialmente apropriadas para criar ligações duradouras, enquanto as diretamente sexuais acabam, a cada vez, perdendo a sua energia pela satisfação e precisam esperar por renovação através da reacumulação da libido sexual, de modo que nesse meio tempo o objeto pode ser trocado. Olha que interessante, a pulsão inibida pela sublimação estabelece outros vínculos, né? Então, né, vai, enquanto aquela que não é inibida, ela se satisfaz no gozo, mas o problema é que o gozo acaba e o outro, e o outro, e o outro, e o outro, E né? existe uma modificação da meta, né? Muito É, interessante essa situação. Não é você aquela. precisa ficar procurando meta, né? Não, eu digo, a gente estava falando, aquele, meta, eu acho que a meta é ligada à forma, né? É, tem outro Não nome. é? A meta sexual é o ato sexual, seria? Então, Hum, quando você vai ao ato sexual, ele se extingue, porque depois, mas na sublimação não, você modifica a meta e aquilo pode ser mais é. duradouro. A meta se mantém, mas o que muda é o objeto, né? Ou seja, quando a meta não é inibida, você precisa trocar de objeto, né? Isso. Aí Hospedagem, tem que né? ficar sempre naquela. E na É. sublimação não, você muda. Aí você vai falar assim, então quer dizer que a gente é polígamo por natureza? Sim. Ué, então como é que a gente faz para ter? Não dá para ter uma pessoa só? Dá. Mas é que talvez você só consiga estar com a mesma pessoa porque passa um tempo e essa pessoa não é a mesma para você. E a brincadeira é você se apaixonar de novo. Ah, mas não é perfeito. Mas quem disse que ter vários parceiros é perfeito também? Quem disse que é perfeição? Mas não é ideal. Mas o ideal não existe. Então, no final das contas, você vai escolher a monogamia, a poligamia, tudo bem. A questão é que nunca vai ser o ideal. O ideal é o ideal, né? E na prática você vai ter que lidar com as suas dimensões objetais e as suas metas mesmo, no final das contas. As pulsões inibidas são capazes de se misturar com as não inibidas,
em qualquer proporção e podem nestas se retrotransformar da mesma maneira como emergiram delas. Sabemos como é fácil, a partir das relações afetivas de natureza amigável, baseadas em reconhecimento e admiração, desenvolverem-se desejos eróticos. Embrassez-moi pour l'amour du grec de Molière. Pelo amor do grego? Eu não sei isso aqui. Monsieur de grec, a permeter de graça. Não tá aqui. Ah, tá. Então, por favor, permita que, por amor ao grego, vos beijemos. Ah, tá. Ah, é. Gente, isso daqui em português brasileiro selvagem se chama broderagem, tá? É a broderagem, né? Os sujeitos lá no time de futebol, todos muito machos, se amantes, de repente acontece um negócio lá, os caras se beijam. Mas tá tudo bem, é a chamada broderagem. Tá tudo certo, não tem problema. O problema é se amar de menos, se amar demais tá ótimo, né? Entre o mestre e a aluna, entre o artista e a ouvinte encantada, e sobretudo no caso de mulheres. Ah, para, seu Freud. Os homens não admitem, não, mas rola umas coisas. Com efeito, o surgimento dessas ligações afetivas, em princípio não intencionais, fornece diretamente um caminho muito percorrido até a escolha sexual de objeto, em devoção do conde Ludwig von Sitzendorf, Die Frömmlichkeit des Grafen von Sittendorf. Pfister, o Pfister, que é um escritor famoso, mostrou com um exemplo bastante nítido, certamente não o único, como é fácil ver que até mesmo uma ligação religiosa pode converter-se em ardente excitação sexual. Caso vocês tenham uma experiência sexual de ordem religiosa ou uma experiência religiosa de ordem sexual, eu recomendo que vocês coloquem Enigma para tocar. Acho que combina super. Por outro lado, a transformação de anseios sexuais diretos, propriamente de curta duração, em uma ligação duradoura, simplesmente eterna, é algo muito comum, e a consolidação de um casamento celebrado a partir de uma paixão amorosa assenta-se, em grande parte, sobre esse processo. A transformação do processo, né, de paixão em amor, e esse amor tem uma espécie de dose de amizade e tal, né? Deixa eu ver. A Grace deu risada aqui dos meus comentários. Gente, já que vai pecar, peca com charme, né? Ora bolas, não é? Por favor, né? Já diria Santo Agostinho, Pai, dai-me a temperança, mas não agora, né? Naturalmente, não ficaremos surpresos por saber que os anseios sexuais inibidos quanto à meta só resultem daqueles que são diretamente sexuais quando obstáculos internos ou externos se opuserem à realização de suas metas sexuais. O recalcamento do período de latência é um obstáculo interno como esse, ou melhor, que se tornou interior. Sobre o pai Primevo, supusemos que, através de sua intolerância sexual, obrigou todos os filhos à abstinência e assim forçou-os a relações de meta inibida, enquanto reservou para si mesmo um livre gozo sexual, permanecendo dessa forma sem ligações. Todas as ligações em que a massa se assenta são do tipo das pulsões de meta inibida, mas com isso nos aproximamos da discussão de um novo tema que trata das relações das pulsões sexuais diretas com formação de massas. D, né? Próximo item. Pelas duas últimas observações, já fomos preparados para descobrir que os anseios sexuais diretos são desfavoráveis à formação de massas. Na verdade, na história do desenvolvimento da família, também houve amor sexual em relações de massa, casamento grupal. Mas quanto mais importante se tornava para o eu o amor sexual, mais esse desenvolveu o enamoramento e mais veemente exigia a restrição a duas pessoas, una cum uno, que é prescrita pela natureza da meta sexual. As tendências polígamas ficaram na dependência de se satisfazer na sucessão da troca de objeto. Sobre essa questão das metas sexuais inibidas e na formação de massa, vale super a pena, em relação a esse momento do texto, destacar. Se eu tiver PDF, eu passo para vocês, eu não me lembro se eu tenho. Tem um livro famosérrimo, inaugural, talvez a obra máxima do psicanalista que desenvolve uma teoria própria, né, a partir de Freud, que foi base para o pensamento hippie, década de 60, tal, o psicanalista Wilhelm Reich, né?
que tem uma obra famosa chamada A Função do Orgasmo. E o prefácio da função do orgasmo é especialmente interessante, porque ele vai falar justamente das massas, mas das massas fascistas, e como a produção do fascismo se dá a partir do recalque da formação das couraças, que é uma que o Reich trabalha das couraças, que a gente chama de couraças reichianas, da energia do orgone, como que se dá justamente que é este recalque de ordem erótica é que promove sujeitos ressentidos e recalcados, e é esse tipo de sujeito ressentido e recalcado que vai possibilitar a formação de massas especialmente fascistas. É muito legal o prefácio da função do orgasmo. Recomendo demais. Vou E ver aqui. Fábio, Coloco. Oi. eu estava pesquisando aqui e vi rapidamente, né, na pulsão, né, na questão da pulsão, são quatro elementos, a fonte, pressão, meta e objeto, Tá, né? é na Pulsão Seus Destinos, né? É, Agora eu eu sempre precisava lembrar desses nomes, eu sempre esqueço. lembrando dos três para a meta. Não, é isso aí, é isso aí, é isso aí. No nosso caso seria o objeto, né? Essa questão da troca, né? É, O objeto, né? o objeto seria aquele elemento externo, né? Que Uhum. você quer Ah, ter, a fonte é o somático, a uhum. pressão é a força exercida e a meta é a satisfação, como você satisfaz aquilo, né? Ah, percepção da meta, é. É nessa meta que ele que pode que tem essa questão da sublimação, dessa mudança de meta, né? Oi? Desculpa. Nessa questão da sublimação que é essa mudança da Ah, meta, né? tá, sim, você tem a sublimação como a troca da Satisfação. meta, né? Uhum. Sim, sim, sim. Ah lá, a galera colocou aqui, como é que é? Para eu colocar no grupo o livro, eu vou ver se eu acho, eu coloco. O Edival Safatli fala desse autor no novo livro dele, sobre o fascismo. Sim, o Reich é muito importante, né? A Gisele, A Função do Orgasmo, Wilhelm Reich, acho que é assim que escreve o alemão. Não, acho que é isso, é Wilhelm, né? Wilhelm é a raiz do nome Guilherme, né? William, né? Que vai virar William, né? Olha lá, 105 na Amazon. Infelizmente, gente, tem um problema. Eu queria comprar uma edição da Função do Orgasmo, tá ligado? Porque assim, eu tenho uma edição veia pra chuchu aqui, que acho que é a primeira vez que eu li, olha que loucura, a primeira vez que eu li a Função do Orgasmo, eu tava no cursinho. Olha que legal. E foi quando? Século passado, 1995. Caiu o muro de Berlim e eu fui ler a Função do Orgasmo. Mas o, o problema é que não temos novas traduções do Reich no Brasil. As traduções, assim, é um problema isso, né? Assim, como assim não tem? É um autor muito importante, cara. É, assim, muito negligenciado. Tem uma galera que trabalha com somaterapia. No Brasil, a gente tem o Roberto Freire, que é um psicanalista, um pós-psicanalista, talvez, né? Porque eles nem sei se eles se colocam como psicanalistas, né? Mas são psicólogos reichianos, né? E é uma linhagem muito importante. Aqui em Piracicaba tem importantes psicólogos que trabalham com isso. Tem o Dante Moretti, que vocês devem ver pelo Instagram, ele é muito famoso, tem uma carreira internacional legal. Tem outro rapaz que eu conheci esses dias num show aqui também, num show aqui de música aqui em Piracicaba, que ele é haitiano também, até troquei umas figurinhas. É um cara muito legal, mas infelizmente não temos boas traduções dos Piratas da Vida. É isso aí, mas tinha que ter edição legal pra gente comprar e acessível, né? Porque é 105 livro velho, né, gente? O problema não é tanto o problema passar 105. A gente dá um jeito, né? O cartão tá aí pra ser estourado mesmo, mas a questão é que, pô, 105 em livro velho, que eu não sei se vocês, eu gosto muito do livro novinho, capa dura, pra tomar com um cafezinho domingo à tarde. Eu adoro. Eu assumo o meu fetiche com livro. Então, assim, pô, o Reich merecia um livro orgástico, um livro gostoso, né? Né? Acho que, poxa, total, né? Vamos um pouquinho. A gente tá muito no final. Deixa eu ver aqui. Eu tô no troca de objeto, né? Deixa eu ver. Botar um amarelo aqui. A quanto a gente tá do fim? A gente tá longe do fim? Ih, gente, como é que vocês querem fazer? A gente vai até o final? Ou a gente para? A gente tá quantas páginas? 175, 76, 177 e 178. Não, 3 páginas. O que vocês querem fazer?
Votem aí. Eu não gosto de correr, não, mas vocês que sabem. Oi? Eu não gosto de correr, não, mas vocês que sabem. E aí? Voto neutro. Vivi votou no neutro. Olha, olha o neutro aí. Benjamin, e aí? Eu não sei, a gente fala tanto, né? Se a gente for correndo, que tal É, a gente terminar na próxima e depois a gente conversa, vai colocando as coisas, porque senão a gente vai correr, né? senão a Vamos gente ler, corre, né? Então tá a bom, gente vai eu dou até uma pedindo. voltadinha aqui, deixa eu ver. A gente volta no D, né? E a gente Sim. continua. Então, vamos pensar na 174. Vou pegar Fábio, item D. Oi. o racha da bioenergética, né? Eu acho, se eu não estou enganado, e eu não é minha especialidade, Parece mas enfim, que tem o toques, Reich não ele é? foi discípulo do Freud, inclusive ele tem uma participação muito legal na criação de clínicas populares e tal, e ele lê a ideia da neurose no corpo, pela expressão do corpo, em seu movimento e na sua energia sexual, e ele trabalha daí com energia mesmo, e ele cria o que ele chama de energia orgônica ou orgone. E aí, mas eu não sei se o nome bioenergética já vem com o Reich. O que eu sei que os pós-Reichianos, e no Brasil, o mais famoso deles é o Roberto Freire, né? Que tem um livro muito famoso, que é assim, muito importante na literatura brasileira, que é um livro chamado Sem Tesão Não Há Solução, né? Foi muito combatido pela ditadura militar e tal, aquele pacote todo, né? Que ele tinha as comunidades da somaterapia. Então, costuma-se falar de bioenergética, sim. Mas eu não sei se o conceito de bioenergética tá já no Reich ou é depois com os pós-Reichianos que vai se chamar de bioenergética. E é muito legal, tenho vontade qualquer dia de fazer. Eu já treinei com o Dante, porque o Dante aqui de Piracicaba, que é o importante psicólogo reichiano, ele é professor de Kung Fu também. Eu fui aluno de Kung Fu do Dante. Eu sou amigo do Dante do século passado, né? Que eu conheci lá no Rio Grande do Sul. Ele veio de lá. Assim, eu já vi muita aula dele, já participei, mas nunca fiz terapia com ele. É muito legal porque a galera assim, é tudo corpo, né? A galera dança, a galera se toca, tem exercícios de movimento e tal. É muito legal. Vale muito a pena quem puder ter uma experiência com psicologia haitiana. Eu acho assim muito interessante porque mobiliza mesmo, sabe? As emoções da gente. É muito legal. Deixa eu ver Ô, aqui. Fábio, você tá certo aí na colocação que o pai da criança aqui é o Alexander Lower, que é o pós, né, haitiano. A Isso, o partir da Lowe, teoria, Lower, a partir da teoria do Reich, ele desenvolve o termo. Então, aí já vem com o outro, mas a partir da teoria do Reich. E daí eu acho que a partir do lower que se começa a chamar de bioenergética, não é? Exato. E daí o Reich teve uma relação muito legal com o Freud, parece no primeiro momento, mas óbvio que depois o Freud briga com o Reich, porque eu acho que o Freud deve ter inventado o Instagram, nunca vi homem para brigar com as pessoas, que nem o Freud, sujeito briguento, né? Pegou todo mundo, né? Brigou com todo mundo, né? Eu tenho a impressão que o Ferenc devia ser tão bonzinho, ele conseguiu brigar com o Ferenc, né? Mas tá aqui então, a gente parou, deixa eu anotar na página 175, PDF na 175, e alguém tá com o livro aqui o livro físico, não? 221. Maravilha, no livro 221. Então, no próximo encontro a gente faz uma breve leitura e uma longa discussão, porque a gente termina. E daí a gente pensa nos, nos próximos nos próximos objetos de nossa pulsão, já que o nosso destino sempre é a psicanálise. A nossa meta é ser a psicanálise, né? Então, o Moreno é outra abordagem. O Moreno é do psicodrama. Tá? Eu me lembro muito do Moreno porque não tinha tradução para o português na época que eu fiz psicologia. E assim, se eu não tivesse parado a psicologia, talvez eu me tornasse um psicólogo do psicodrama. Olha só, eu adorava Moreno, eu lia Moreno pra caralho. E entendia muito pouco, porque eu lia no espanhol, difícil ler no espanhol, né? Mas o Moreno é muito legal, sabe? Assim, eu acho muito legal o psicodrama do Moreno, assim, é muito interessante. E Tá certo? Então, oi, diga, diga. tem muito psicólogo que trabalha com ele, né?
com psicodrama. Eu mesmo conheço um monte aqui em Manaus. Ah, é? É Aqui em sobre Piracicaba eu conheço também uma amiga que trabalha. um trabalho de grupo, né? Um Ah, trabalho muito potencializado para trabalhar com grupos, né? Muito É, interessante. é bem legal o Moreno, é bem interessante. Eu comprei ele aqui, botei na pilha de urgente para ler, porque eu falei, nossa, finalmente tem em português, né? Mas vamos ver quando dá tempo aí de ler. Legal demais. Gente, muito obrigado pela leitura conjunta. Tamo junto, valeu demais. Me ajuda a lembrar as coisas que eu prometi mandar no grupo que eu esqueço. Boa sexta a todos. Diz lá, Gisele. Vocês, Foi uma das bandas cantoras para eu ouvir aprendendo crochê. Depois a gente conversa lá e eu vejo. Tem um monte. Valeu, até mais, gente. Tamo junto. Ah, pessoa. Valeu.